Bem-vindos de volta ao universo cinematográfico. Hoje eu vou mostrar para vocês um filme de ficção científica, romance e drama de 2016, chamado Passageiros. Atenção para os spoilers. Fiquem ligados e tomem cuidado. A nave interestelar Avalon está viajando pelo espaço, a caminho de um planeta colonizado chamado Homestead 2. Todos os compartimentos estão vazios, a nave está em piloto automático. Os 258 membros da tripulação e os 5.000 passageiros estão em hibernação. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides, que está enfraquecendo seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um gigante asteroide. De repente, o asteroide colide com a nave, causando várias falhas. A nave começa a se auto-reparar, mas uma das cápsulas de hibernação é ativada. O passageiro que acorda é Jim Preston, um engenheiro mecânico. A cápsula dele se abre e um sistema automatizado ajuda no despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Homestead 2. Ele é informado de que poderá aproveitar os aspectos luxuosos da nave durante esse tempo. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as atividades principais nas quais ele vai participar, antes de chegar ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas da nave, ele se prepara, sai da cabine e entra em uma aula automatizada destinada a todo um grupo de aprendizado. Jim parece um pouco ansioso, enquanto o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, cara e superestimada. O holograma pede para ele guardar as perguntas até o final da lição, mas Jim continua perguntando por quê. Ele é o único lá. Ele percebe que o holograma não pode responder e sai à procura de outras pessoas. Ele chega ao saguão principal da nave. Não tem ninguém lá também, mas uma mesa de informações automatizada oferece ajuda. Jim pede para falar com uma pessoa de verdade e ela manda ele falar com o comissário, mas quando ele descobre que não tem ninguém lá também, pede para falar com o capitão. Quando ele chega à ponte, mesmo não tendo acesso para entrar, consegue ver que nenhum dos membros principais da tripulação está acordado. Jimmy acaba indo para o observatório, onde descobre que a nave está na verdade a 90 anos de Homestead 2. Ele percebe que acordou cedo demais, então corre de volta para o saguão e manda uma mensagem para a Terra perguntando o que deve fazer, porque não sabe como voltar a hibernar. O sistema de comunicação informa que a ligação para a Terra levaria cerca de 55 anos para ter uma resposta. Jim fica arrasado. Ele anda por aí e encontra o bar da nave, onde vê outra pessoa. Enquanto ele conversa com o bartender, algo parece estranho nele. Quando vai buscar uma bebida, Jim percebe que ele é um androide. O nome dele é Arthur. Jim quer descobrir mais informações, mas não consegue nem explicar para o androide como é possível ele estar lá antes do tempo. No dia seguinte, Jimmy acorda na sua cabine e vai para a cantina, onde logo percebe que a maioria das coisas no menu é reservada só para passageiros da classe ouro. Ele pega um café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois que ele pega todas as ferramentas, consegue fazer tudo funcionar e se deita dentro da cápsula. Mas nada acontece. Aí, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar nas câmaras de hibernação da tripulação. Isso também não dá certo. Pequenos defeitos acontecem na nave. O Jim fica voltando pro bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide dá algumas dicas que o convencem a invadir uma das salas da classe ouro e tentar se divertir na nave. O Jim tenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento. Mas, com o passar do tempo, ele fica ainda mais miserável por estar lá sozinho. Um dia, ele fica bêbado e começa a vagar pelas cápsulas de hibernação, quando tropeça em uma câmara de ar com trajes espaciais projetados para caminhadas no espaço. Jim entra em um traje e vai até a câmara de ar, empurra uma alavanca e depois aperta o botão para abrir a porta da câmara. Assim que sai da nave, ele fica hipnotizado com a vista. Ele é o único ser humano consciente vivendo aquele momento no tempo. Jim solta os ímãs das botas e flutua no espaço, se sentindo devastado. Ele volta para dentro, tira o terno, mas vai de volta pro armazém sem ele. Ele puxa a alavanca, pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último segundo,
corre de volta para dentro e escorrega numa garrafa. Jim levanta e logo se sente atraído por uma mulher em uma das cápsulas, chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e escuta a entrevista de passageiro dela, se apaixonando por ela. Depois, é visto sentado ao lado da cápsula dela, ainda ouvindo as entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns dos trabalhos dela e conversando com Arthur sobre a escrita dela. Ele fica obcecado com a ironia da sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não conseguindo chegar lá, e encontrando a mulher perfeita, só para ela estar fora de alcance. Jim fica pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também. Ele conversa sobre isso com o androide, mas ele não entende o dilema. Se ele acordá-la para seu próprio benefício, estaria deixando ela presa lá com ele, para morrer na nave. Jim decide não fazer isso a princípio, mas com o passar do tempo não consegue deixar isso para lá. Até que um dia, ele muda de ideia. Ele vai até a cápsula dela e consegue ativá-la. Enquanto ela acorda e passando pelo mesmo processo que ele passou, ele se esconde e volta pro quarto. Um pouco depois, ele vai até o saguão principal, esperando encontrar ela. E lá está ela, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim diz para ela que eles são os únicos acordados e a leva pro observatório. Então ele conta que não consegue se comunicar nem com a tripulação, nem com os comandos principais da nave. A Aurora surta e quer voltar para a cápsula dela. Quando eles chegam lá, Jim explica que não tem nenhum equipamento especial na nave que possa ajudá-los a voltar à hibernação, basicamente dizendo para ela que eles estão encalhados. Eles voltam para o saguão e ele fala que ela deveria descansar, já que acabou de sair da hibernação. Ela fica com pena dele, por ele ter passado mais de um ano sozinho na nave. Jim volta pro bar, se sentindo arrependido pelo que fez. Ele pede pro Arthur não contar para Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, a Aurora acorda. Ela volta para o saguão e pergunta na mesa de informações automatizadas sobre as cápsulas de hibernação. Jim se junta a ela lá e eles vão tomar café da manhã. Quando saem, a mesa de informações apresenta algum tipo de problema. Na cantina, Aurora percebe que o Jim tem comido o mesmo café da manhã por mais de um ano e pega um dos menus da classe ouro para ele. Eles falam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas, ao contrário do Jim, a Aurora não está pronta para desistir. Ela procura na enfermaria, depois vai revisar documentos de pesquisa, e acaba terminando em cima das acomodações de hibernação da tripulação, tentando arrombar as portas. Jim percebe mais falhas pela nave. Um tempo depois, a Aurora lamenta sobre a vida dela no Avalon. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, se tornando cada vez mais consciente da situação dela. Ela vai até a cantina para entrevistar o Jim, achando que a história dele pode ser interessante. Ela pergunta por que ele imigrou para a colônia. Jim começa com os slogans da empresa, mas depois explica que ele espera que no novo mundo ele poderia ser alguém, poderia construir uma vida. Depois, eles acabam no observatório e Aurora finalmente conta o motivo de estar lá. Diferente dos outros passageiros da nave, ela tem uma passagem de ida e volta. A ideia dela era ir para Homestead 2, viver lá por um ano e voltar para a Terra, para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história que já existiu. Aurora vai desistindo de encontrar uma maneira de resolver a situação deles e de encontra um jeito de animá-la. Ele a leva para dançar, pro cinema e para a quadra de basquete. Por último, ele a leva pro bar para conhecer o Arthur. Ela relaxa um pouco, até lembrar da situação deles. Jim fica sozinho com o androide, se sentindo mal pelo que fez com ela. No momento seguinte, ele é visto mexendo em alguma coisa e, em outro, a Aurora entra no observatório e encontra uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Um tempo depois, eles saem para um encontro no bar. Jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela conta para ele que o pai dela morreu quando ela era adolescente. Depois do jantar, Jim leva a Aurora até a Eclusa e eles vestem os trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada no espaço juntos. Jim finalmente tem alguém para compartilhar essa experiência magnífica. Jim desliga os imãs das botas deles e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e se beijam imediatamente, se retiram para a cabine dele e dormem juntos. Logo depois, eles começam a viver como um casal. Aurora se muda para a cabine dele e escreve sobre a vida no navio. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos.
Jim explora mais o navio e encontra estufa hidropônica. Ele traz flores para Aurora. Um dia, o navio passa por um gigante vermelho e eles vão ao observatório para ver. É o aniversário da Aurora, então mais tarde à noite eles comemoram em um dos muitos restaurantes do navio e depois vão para o bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O androide diz para Aurora que o Jim a acordou de propósito, sem saber que ele ainda estava lá para manter isso em segredo. De repente, Jim volta e ela confronta ele sem acreditar. Ela sai correndo, furiosa e em pânico. Jim volta para a cabana dele e descobre que todas as coisas dela sumiram. No dia seguinte, ele esbarra com ela na cantina, mas assim que ele fala, ela sai correndo. A Aurora fica desesperada. Uma noite, ela vai até a cabana do Jim, socando e chutando ele, querendo matar ele. Falando com ela pelo rádio, já que ela está sempre fugindo dele, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações. Ele diz que se apaixonou por ela, mas a Aurora não liga. Ela não consegue perdoá-lo por ter tirado a vida dela. Uma noite, enquanto Jim está na cabine dele, acontece outra pane. A nave enfrenta um erro crítico e o comando principal desliga. Mais tarde, ele entra no elevador e ele também dá pane. A Aurora entra no saguão principal e vê que o Jim plantou uma árvore lá. Então, ela vai até a cantina, onde o dispensador de comida também está com problemas. De repente, os dois ouvem a voz do chefe de convés pelo rádio, perguntando quem plantou a árvore. Eles correm para o saguão e veem o Gus Mancuso parado em frente à árvore do Jim. Eles se apresentam e contam pro chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 cápsulas poderiam falhar. Mancuso leva eles até o convés e descobre que tem algo errado com a nave, mas a informação dos sistemas precisa ser checada manualmente. Quando eles saem do convés, um robô quase cai na cabeça deles, e os dois falam pro chefe que estão acontecendo falhas em toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não era para acontecer, enquanto mostra como coletar os dados. Mancuso confere as cápsulas quando Jim se junta a ele. Ele descobriu o que aconteceu com a cápsula da Aurora. O chefe de convés acha o que o Jim fez terrível. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando a Aurora aparece. Eles conversam sobre o que aconteceu com a cápsula dela, mas ele diz que não pode fazer nada a respeito. Mancuso sente a doença da hibernação, então vai descansar, mas ao sair, ele tosse sangue. Naquela noite, a Aurora não consegue dormir, então decide dar um mergulho. De repente, a gravidade some em toda a nave e ela começa a se afogar enquanto a água da piscina a acompanha. O sistema de gravidade reinicia e ela quase não consegue sair viva. Eles se esbarram enquanto vão procurar o Mancuso. Os 3 voltam para o comando, lentamente descobrindo o que está acontecendo com a nave. O chefe percebe que algo aconteceu há 2 anos, derrubando um sistema importante. Eles precisam encontrar e consertar o que causou a falha, porque a nave inteira está falhando. Se eles não consertarem, toda a embarcação vai ficar à deriva. Eles vão procurar o problema, mas o chefe desmaia, então Jim e Aurora levam ele para a enfermaria. Ele está morrendo e não tem tratamentos que consigam parar isso ou prolongar o tempo que ele tem. Algum tempo depois, os 3 se encontram no observatório e o Mancuso entrega o pulso dele pro Jim, que diz para eles consertarem a nave e morre na hora. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e a nave começa a tremer. Jim fala para Aurora que precisa da ajuda dela e eles correm em direção à engenharia, mas surge outra falha no sistema de gravidade. E imediatamente outra coisa que aflige o Arthur também. Jim desativa ele. Eles finalmente chegam na engenharia e começam a procurar o problema. Eles encontram na usina de energia e ao abrir a escotilha a Aurora é sugada. O asteroide causou uma brecha no casco naquela área. Jim também é sugado, mas ele se segura na escotilha, que continua se fechando em cima dele. No fim, ele também é sugado, mas eles conseguem selar a brecha com um tablet. Assim que consertam esse problema, Jim percebe que tem mais de uma brecha. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele acertou o computador de controle do reator. Jim acha que pode encontrar peças de reposição. Eles encontram a peça e trocam, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles tentam manualmente, mas falha de novo. Jim percebe que precisa abrir a porta de ventilação de fora da nave, para conseguir resfriar o reator. Os dois vão até a câmara de descompressão e, enquanto ele se prepara para sair,
entrega a pulseira que o chefe tinha dado para Aurora, porque ele pode não voltar. Ela ajuda ele com o traje e, enquanto ele entra na câmara de descompressão, ela pede para ele voltar porque não consegue viver na nave sem ele. Aurora volta para o reator, onde a temperatura já está em níveis críticos. Um parafuso do reator atinge o braço dela, enquanto Jim se aproxima da ventilação do lado de fora e vê a porta. A temperatura sobe na sala do reator, enquanto ele tenta abrir a porta da ventilação. Logo ele percebe que vai ter que segurar a porta aberta manualmente para que o reator possa ventilar. Ele conta para Aurora, que não gosta do plano, mas ele vai em frente e diz para ela ventilar o reator. Ela não quer que ele vá e eles discutem, mas ele fala que precisa salvar as outras pessoas e ela ventila o reator. O processo dá certo, mas os vapores do reator empurram Jim para longe e quebram o cabo dele. A pressão na roupa dele também está caindo. Ele conta para Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para pegar outra roupa e trazer ele de volta. Ele pede desculpas para ela de novo. Ela coloca um traje e sai voando para buscá-lo, mas a corda dela é muito curta. Ela é puxada de volta, mas de repente agarra na corda dele e consegue puxá-lo para dentro. Aurora arrasta Jim para a enfermaria, só para descobrir que ele já se foi. Ela usa a pulseira do chefe para ignorar os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e traz Jim de volta à vida. Aurora o perdoa. Mais tarde, Aurora conserta o Arthur e eles fazem um enterro espacial decente pro Mancuso. Jim leva ela para a enfermaria e diz que encontrou um jeito de usar a cápsula médica como uma hibernação. Ele diz para ela entrar na cápsula e passar o resto da viagem lá dentro. Mas, como é revelado depois, ela recusa e decide ficar com ele. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas na nave. 88 anos depois, a nave Avalon chega em Homestead 2. A tripulação acorda e encontra a nave em um estado muito inesperado. Aurora deixa uma mensagem para eles, contando a história da vida que ela e Jim tiveram na nave enquanto os outros estavam dormindo. Você aceitaria embarcar na Avalon para morar em outro planeta? Me conte nos comentários, e não esqueçam de se inscreverem e deixarem o like. Até a próxima!